Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcos Queiroz, para quem não me conhece, e vou trazer hoje para vocês uma palestra que fizemos recentemente presencialmente no Centro Círculo Espírita da Oração, que é Cristo o Redentor, baseado nas obras de Edgar Armond. Fizemos agora no dia 18 de dezembro, às 20 horas, e agora nós estamos trazendo para vocês, aproveitando o clima natalino, eu quis trazer para vocês uma visão de Cristo, que é a que eu mais me afinizo, e entendendo que existem várias maneiras de conceber, de entender o Cristo, e até mais ainda quando a gente fala de Jesus Cristo, né? E é isso que nós vamos ver aqui a partir da visão de um dos autores que buscou informações também esotéricas, além das informações vindas das obras espíritas. Então fiquem conosco aí, logo depois da vinheta vocês terão essa palestra, ok? Então, essa palestra ela é baseada em vários livros, às vezes até alguns trechinhos de livros que não são diretamente relacionados com a história de Cristo ou com ensinamentos cristãos, mas eu vou mostrar para vocês, como eu sempre faço, os livros que foram utilizados para esse trabalho. Primeiro de todos, O Redentor, que é um livro de Edgar Armond, que eu gosto demais, e na verdade o Redentor ele é uma espécie de adendo de um outro livro, que é um livro de estudos, né, de iniciação espírita. O Redentor eu comprei mais recentemente uma versão nova, porque a minha anterior era toda branca, né? Talvez vocês até tenham essa edição. São obras da editora Aliança, por isso que a gente vê aqui a Aliança Espírita Evangélica, da editora Aliança, e aqui o Iniciação Espírita, Fraternidade dos Discípulos de Jesus. É uma obra que pretende ser assim um estudo, né, por capítulos, por lições, e que pode ser estudados nos centros espíritas, esses capítulos. E num determinado capítulo, que eu poderia dizer a vocês aqui, deixa eu ver, acho que é o capítulo 12, se eu não me engano, ele, digamos, se transforma em um livro. Exatamente aqui, ó. A gente tem o segundo volume, né? Então, da 11ª à 39ª aula, né, tem aqui o Redentor, corresponderia justamente da 11ª à 39ª aula, e aí a pessoa tem que ler no livro o Redentor, e depois continua com as outras lições, certo? Bom, mas não foi só esse livro, esses dois livros, que não foram só esses dois livros que serviram de referência. Este também, que é Religiões e Filosofias, que por um acaso eu até comprei por conta de não ter reconhecido pela capa que eu já tinha ele nessa edição aqui. Talvez vocês até tenham também e não lembrem muito por conta do título não ser tão forte como os outros títulos de Edgar Armond. Mas Religiões e Filosofias é um livro que trata de várias abordagens religiosas e filosóficas, seitas, e que descreve, digamos, a visão do que cada uma delas tem para contribuir para a gente, para a nossa evolução. E depois também usamos essa trilogia, né, que é famosa por conta de um dos livros, que é Os Exilados da Capela, né? Mas também nós temos aqui Almas Afins, né? Esse livro que trata de uma história acontecida no Egito, né? E aqui Na Cortina do Tempo. Então são 3 livros que formam uma trilogia e que é importante a pessoa ver a abordagem completa, né? E aí eu quero dizer a vocês que eu tenho até 2 versões dos Exilados da Capela eu já tinha esse aqui caindo nos pedaços, inclusive as folhas soltas já soltando aqui, né, das páginas. E esse aqui que era de minha mãe, já é uma edição mais atual que essa, e menos atual do que a outra que saiu com a trilogia, tá? Então, só para vocês, eu estou colocando essas capas para vocês verem, porque pode ser que as edições de vocês tenham capa diferente, e vocês até tenham o livro e caiam nessa armadilha do visual da capa. Bom, então vamos começar mostrando aqui, como vocês estão vendo, o cartaz da palestra, um dos cartazes, né? E que eu escolhi como epígrafe, né? Aqui para a fala, né? Para o cartaz, essa frase de Edgar Armond: face ao Evangelho Redentor, não importa a natureza do pecado, mas a decisão pessoal de reformar-se e o esforço em redimir-se.
Então é interessante essa frase porque mostra que as pessoas ficam às vezes se culpando de muitas coisas, por mais assim hediondo que seja o crime, um crime hediondo deve ser punido na lei, na justiça humana, e na justiça divina ele também passa por um processo de karma, né? Um processo de resgate daquele acontecimento, mas é importante que a gente entenda que nenhuma ovelha se perderá, né? Então todo mundo está fadado à redenção. Por mais que isso possa até, para alguns, demorar mais, para outros demorar menos, né? Para todos nós vai demorar bastante já, porque a gente tem muito caminho a percorrer, mas é interessante conhecer a proposta, conhecer o caminho, a jornada cristã, traduzida para a gente, trazida para a gente por Jesus Cristo, porque existe a trajetória cristã trazida por outras religiões, trazidas por outros avatares e trazidos por outras entidades cósmicas que também conseguiram estar entre nós em alguns momentos, se materializados como ser encarnado e que puderam trazer ensinamentos maravilhosos e poderiam esses ser chamados de mestres de sabedoria, outros poderiam chamar de rishis, como os indianos chamam. Então, assim, são avatares que trouxeram informações importantíssimas em determinada época que o mundo precisava dessas informações para o crescimento espiritual, né? Bom, essa frase vai aparecer de novo, mas ela foi separada de um trecho da nossa palestra para que a gente desse o cunho do tema, né? Porque falar de Cristo pode ser uma abordagem das mais variadas, você pode abordar de várias formas. E quando a gente coloca o Cristo, o Redentor, para as pessoas não pensarem que eu vou falar do Cristo Redentor do Rio de Janeiro, vamos falar exatamente do aspecto redenção que tem nas mensagens, nos ensinamentos de Cristo, e em especial considerando desde o início da sua chegada aqui como ser encarnado, que é quando aparece com muita clareza qual é a missão que ele tem para cumprir aqui quando reencarnou, e é importante saber também que entidade é essa que estava aqui com esse propósito, com o propósito de proporcionar a redenção de toda a humanidade, né? Então eu começo aqui mostrando, né, eu como sempre gosto de botar aqui um ponteirozinho aqui para melhorar a visualização. Então eu mostro para vocês aqui que o conteúdo, né, está dividido em 5 partes, não assim tão estanques, né, tão separadas assim, mas seria a tradição messiânica, o nascimento do Messias, Jesus e os essênios, a redenção humana nas parábolas e o Redentor e a mística da salvação. Bom, eu começo mostrando esse slide aqui que tem uma ilustração da Santíssima Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. E aí, para muitos espíritas, essa ideia parece que é muito católica, que não tem nada a ver com o espiritismo, mas eu digo a vocês que esta trindade tem tudo a ver com a nossa trindade dos elementos gerais do universo, que aparece no Livro dos Espíritos, né? A gente tem aqui Deus, princípio espiritual ou espírito, princípio material ou matéria, e entre eles dois aqui o fluido cósmico universal gerando essa matéria, fazendo essa matéria acontecer de uma maneira, digamos assim, sutil entre um e outro, ligando o espírito à matéria. Então isso é considerado no espiritismo como uma trindade universal. Mas muitos podem dizer assim, como assim, Marcos? O que isso tem a ver com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, com a Santíssima Trindade? Tem tudo a ver. Eu começo dizendo a vocês que há uma polêmica entre os espíritas. Eu mesmo já passei por discussões sobre isso, né, sobre a questão de ser o espiritismo monista ou não, né, ou dualista ou trialista, seja lá como a gente possa chamar. Mas eu defendo, eu sou um dos que acredita que o espiritismo é monista, porque no fim de tudo isso existe só um só ser lá no absoluto que gerou tudo isso e que digamos assim, por mais que a gente não possa chamar de matéria, porque a gente conhece matéria de uma maneira diferente, né? Os espíritos o tempo inteiro nos falam de incompreensões que nós temos por causa de terminologia, e talvez na época de Kardec ainda fosse pior, porque muitas terminologias ainda não existiam, talvez eles até tivessem condições de falar melhor sobre alguns assuntos se fosse nos dias de hoje, como muitos têm feito isso também, se a gente considerar que o método é o mesmo e confiar realmente na elevação do espírito que está se comunicando, a gente pode realmente entender que existem ensinamentos
hoje mais novos, utilizando a linguagem de hoje. Afinal de contas, muitas passagens do Livro dos Espíritos tem lá que vocês ainda não podem compreender porque não tem linguagem suficiente para isso, ou até não tem mesmo compreensão. Eu até pretendo, logo em breve, fazer uma palestra aqui para o canal, exclusiva para o canal, que é a estrutura da matéria segundo os Espíritos, que são obras que tem, né, até na internet aí, em PDF, fácil de a gente conseguir, mas eu quero destrinchar porque eu acho que nem todo mundo pode ser que compreenda exatamente o que está sendo dito ali, e muitas vezes alguns acham até que é um absurdo, porque é uma coisa completamente fora do que a ciência tem colocado em alguns aspectos, mas vocês vão ver, quando eu fizer essa palestra, que tem muito a ver sim, porque na verdade a gente está olhando pela ótica só da visão do mundo espiritual, quando eles apresentam, mas quando a gente mostra como é a manifestação aqui no mundo físico, a gente entende que elas combinam muito bem com o que está sendo estudado pelas ciências. Bom, mas o que é que Deus, princípio espiritual e matéria tem a ver com Pai, Filho e Espírito Santo? Eu começo dizendo que até essa linguagem aqui que foi colocada ao longo do tempo no cristianismo, de Espírito Santo, passou por um processo assim meio machista, né, vamos dizer assim, porque se vocês pensarem bem, numa família, numa sagrada família, se você fala de pai, fala de filho, fica faltando uma outra pessoa, né, uma outra personagem importantíssima, e cada vez mais hoje a gente percebe como é importante a gente realçar o valor igual, ou às vezes até em alguns momentos superior, da mãe em relação ao pai. Então, o Espírito Santo aqui está tomando o lugar da mãe. A verdade é essa. E a gente vai entender por quê. A palavra mãe tem uma origem comum com a palavra matéria. Então, mater, quando você fala em mater, assim, essa mesma raiz é a raiz que dá origem à palavra mãe e à palavra matéria. E não é à toa. Todas as raízes etimológicas, se a gente for parar para pensar, tem sempre algo para nos ensinar. Pode ser que seja até uma coisa bem próxima ao que a gente já sabe mesmo, mas em alguns momentos é uma mensagem esotérica, uma mensagem oculta, uma mensagem que está por trás e que a gente não consegue entender. E a palavra mata justamente está relacionado com a matéria, porque quem é que faz as coisas acontecerem no mundo? Quem é que dá materialização, manifestação às coisas do mundo, senão a mãe? Porque o ser humano nasce através da mãe. Então é um princípio criador, é um princípio gerador, né? E é uma geração de matéria que a gente tem que entender. Quando a gente fala deste princípio Espírito Santo, ou princípio mãe, ele é um princípio que dá origem a todas as formas de matéria, tudo que se constitui em algo estrutural no universo, né? Então toda a matéria que constitui o nosso corpo, toda a matéria que constitui o corpo perispiritual, ou se numa linguagem mais esotérica, o corpo astral, o corpo mental, etc. Essas matérias mais sutis e até o semimaterial que a gente vê falar no espiritismo, é constituído por matéria, e essa matéria tem um princípio material que é gerido por essa energia da Trindade, certo? Então, a gente entendendo isso, a gente vai poder até associar, por exemplo, a chamada Kundalini. E na teosofia a gente também divide assim, ó, isso aqui que está sendo dito como Deus, e aqui princípio espiritual, aqui princípio material. Deus equivaleria ao Forhat na teosofia, o princípio espiritual equivaleria ao Prana, e o princípio material equivale a Kundalini. Mas considerando essas três formas de energia no seu nível mais primário, mais primordial, porque depois essas energias se manifestam de diversas formas, em diversos planos, né? E como naquele dito alquímico, né? O que está em cima é como o que está embaixo. Nesses processos analógicos, a gente vai tendo essas tríades em todos os planos, obedecendo aos princípios e a essa tríade, essa trindade universal que vai se manifestando em vários planos e vão tomando formas e tomando diferentes manifestações no mundo, né? Em cada mundo. Então, o princípio material, na verdade, é a mãe, né? Então, a mãe, o pai e o filho estão aqui presentes nesta tríade, nesse processo trino aí de formação do universo. E aí a gente poderia dizer que isso eu vou botar logo aqui a ilustração: Deus, Espírito e Matéria, e o fluido universal aqui permeando os dois. Isso é uma ilustração também comum na internet aí que a gente acha, e mostrando essa trindade. Mas assim, no livro
o Redentor, a gente encontra nessa passagem, nesse capítulo, a tradição messiânica, esses 3 itens aqui, falando desses três princípios. O primeiro princípio seria o princípio incriado, gerante, esfera do pensamento divino abstrato. É o absoluto, né? É aquele Deus absoluto que está acima de tudo. Não é nem o Deus que está no Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta o que é Deus, e a resposta é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Não é nem esse Deus, porque esse Deus ainda não é o Deus absoluto. Né? Não que a gente possa dizer, tem muitos deuses, na verdade são manifestações do Deus maior. E essas manifestações são, digamos assim, aplicadas, né? A vontade de Deus é aplicada a partir de várias entidades cósmicas, que no Espiritismo a gente chama de engenheiros siderais, né? Que na doutrina secreta a gente encontra como devas, a gente encontra até, na verdade, como Choans, né? Como Mahachoans, a gente encontra no hinduísmo como os devas, a gente encontra na religião católica como anjos, hierarquia angélica, na cabala, etc. Então são seres que se manifestam para ajudar na criação, para o processo da criação. Aí você diz assim, ajudar na criação, mas será que Deus precisa? Na verdade, ele tem um mecanismo em que isso funciona. Então, o mecanismo para o funcionamento desse universo, para a criação do universo, né, tendo ali sempre a origem de Deus em tudo, né, é um processo que depende desses seres que vêm em seguida, além do absoluto, e são seres relativos que podem atuar nos mundos relativos. E podem atuar em vários planos e com uma hierarquia também de atuação de seres sutis também em cada plano, até chegar ao plano nosso físico, plano físico, em que a gente tem também seres elementares que atuam sobre a natureza, sobre o nosso organismo, sobre a nossa realidade, sobre a nossa aura. Bom, então o princípio 2 é o princípio criado, criante, né, esfera dos agentes cósmicos criadores dos mundos. Esse que eu falei agora para vocês nesse instante. Né? E por último a gente tem o princípio criado, imanente, esfera das manifestações do Espírito Divino na criação. Ou seja, tudo que existe no universo é Deus, porque a gente acredita na imanência, ou seja, existe uma imanência, né? Deus está imanente em tudo, está presente em tudo como um raio de sol, né? Como um raio que brilha da origem, né, solar. Né? E os seres que estão atuando para que essa energia possa acontecer, possa materializar esse universo, isso que está aqui físico, né? Esse microfone, tudo que está aqui no universo dessa cadeira, são coisas que são materializadas, né, dentro desse processo criador, ou se a gente quiser chamar numa visão mais esotérica, né, uma emanação de Deus que ocorre, né, um processo de emanação, né, da divindade, fazendo manifestar essas coisas todas que a gente tem à nossa volta. Tá? Então eu trouxe aqui a ilustração da Trindade Universal, Deus, Espírito e Matéria, eu peguei da internet, né, mostrando que a mônada está aqui, né, na presença do Espírito e Matéria, porque nós somos também o nosso corpo. Muita gente diz assim, mas nós somos espírito. A pessoa diz assim, meu corpo, meu espírito. Eu até fiz um vídeo aqui falando sobre isso, posso até deixar um card aqui. Mas, assim, aquela ideia de que meu corpo, meu espírito, você dizer meu espírito é uma coisa errada. Mas, assim, nesse caso, se falar meu corpo também seria errado, porque o conjunto do ser, do que a pessoa é, neste momento, aquele que está falando, que usa um cérebro tridimensional, este conjunto inclui o corpo. Então a pessoa não é só o espírito, não é só a alma, não é só o perispírito, não é só o corpo, é tudo. Então, eu sempre fui meio esquerdo dessa coisa de falar, de criticar as pessoas porque falam meu espírito. Tudo bem que, assim, seria algo que valeria para tudo, né? Então, assim, dizer eu espírito, dizer eu corpo, eu ser humano, eu ser como um todo, eu ser integral, estaria até mais correto, né? Mas não tem por que ficar recriminando esse tipo de coisa, porque em alguns momentos a gente estará falando como espírito, algumas vezes está falando como cérebro que está reduzindo um pouco essa informação que vem de lá do alto. Então, assim, nós somos essa trindade, né? E ao mesmo tempo somos uma mônada, somos um ser, né? Um ser único ali que se manifesta da divindade, que mantém a sua individualidade ad eternum, né? Isso vale dizer, é importante dizer que no Espiritismo não se acredita no panteísmo,
né? Então, panteísmo seria a ideia de que nós desaparecemos no universo cósmico, né, no universo divino, deixando de ter uma existência. Então, que propósito haveria de uma pessoa, um indivíduo, ou uma individualidade, ou uma individuação, na linguagem de Jung, está percorrendo essa trajetória toda para depois desaguar no universo e desaparecer nesse cosmos, né? E aí você diz assim, não, se ele é um ser absoluto, como é que ele vai precisar absorver a experiência que a gente teve para poder juntar com tudo, né? Eu diria que isso acontece até com as almas grupo dos animais, né? Que várias experiências vão ocorrendo e depois ela vai digamos assim, fazer uma conjunção, né? Vai fazer uma confluência, é o termo que eu estava procurando, entre essas experiências todas em uma alma que depois vai continuar no seu processo evolutivo. Mas isso não se dá com o absoluto, porque o absoluto já tem tudo, já tem toda a experiência, o nome já está dizendo, é absoluto, é infinito, é eterno, né? Quem está em processo de evolução é que nem uma assíntota, para quem lembra da matemática, que é uma reta que vai tendendo ao infinito e nunca chega. Isso é matemático e é uma retratação fiel da realidade do nosso processo evolutivo. Nós vamos passar por diferentes instâncias evolutivas, chegando até a realizar feitos que a gente nem consegue imaginar hoje, né? Lá na frente, no processo evolutivo. Bote tempo aí na frente, mas a gente vai continuar tarefas cada vez mais gigantescas que a gente talvez hoje nem saiba que existem essas tarefas e que a gente realizará dentro do nosso processo evolutivo. Mas, por enquanto, vamos ficar aqui com a nossa visão de que existe realmente um ser que está em processo de evolução e ele está dentro dessas manifestações que a gente está falando aqui, certo? Bom, aí eu posso dizer que esse Deus maior aqui corresponde ao Pai, o Espírito aqui corresponde ao Filho e a matéria corresponde à Mãe, dentro de tudo que a gente já falou até agora. Bom, e aí eu pego na página 18 essa citação de Edgar Morin. Jesus de Nazaré, como agente da entidade a cuja jurisdição e dependência a Terra se encontra, como mundo formado em um sistema planetário, agindo no mesmo sentido, concorreu à formação do nosso globo e de todos os seres que o habitam, passando a ser seu governador planetário. O Edgar Morin, ele fala que dentro do Espiritismo tem duas possibilidades de a gente conceber Jesus. A gente pode até acreditar que elas são inconciliáveis, mas eu acredito na conciliação dessas duas ideias, né? Que na verdade é a seguinte, uma delas diz que ele é um ser que foi evoluindo encarnação após encarnação, suas últimas encarnações também foram sendo entidades cósmicas, assim, avatares, etc., porque já estava num nível grandioso, e em dado momento ele teve que reduzir muito a sua energia para, ao longo de anos e anos e anos, reduzindo, né, ele poder reencarnar de novo como Jesus. Esses anos e anos, milênios que ele passou reduzindo, foi o tempo em que as profecias estavam aparecendo, né, da existência do Messias, etc. Então, essa missão messiânica que existe está aí dentro de uma explicação possível para essa linha de pensamento. Uma outra perspectiva da existência de Cristo é de que Jesus é um e Cristo é outro. E o Cristo é o ser cósmico, é um ser que se manifesta eventualmente como uma entidade que precisa trazer, como um avatar, que, né, um processo evolutivo, que é o líder do cósmico, né, que é algo que nós vamos ser no futuro quando nos tornarmos também seres mais evoluídos, tão evoluídos quanto Jesus. Em algum momento a gente vai chegar lá, bem distante, né, mas... E aí a gente consegue perceber que nesse momento é uma entidade, Cristo, o ungido, que se manifesta mostrando esses ensinamentos, falando desses ensinamentos. Uma pessoa que atinge o grau de, dentro da teosofia, mestre de sabedoria, ele consegue ter contato com o seu eu superior mais elevado. Então, se o Jesus tinha essa conexão com Cristo, ele em algum momento, ele tinha uma conexão muito maior e poderia se manifestar como Cristo. Em alguns momentos ele estaria como o ser encarnado, quando ele pede, afasta de mim esse cálice. Em algum momento ele estava revelando o lado mais humano dele, mas ele tinha momentos em que ele, na verdade, ele e o Pai eram um, como ele dizia, porque ele estava conectado com esse Cristo cósmico, esse Cristo governador planetário que está responsável pela Terra de alguma forma. Então, entendendo por essas duas óticas, a gente pode saber que elas duas são conciliáveis sim, porque existiu sim um processo reencarnatório, por mais que
o ser hoje, Cristo, seja um ser de alto nível evolutivo, passou também por todos os caminhos que nós passamos, né? Talvez em outros planetas, porque não teve tempo suficiente de reencarnação, de time, vamos dizer assim, nessa Terra, de existência dessa Terra, para conseguir uma hierarquia como a de Jesus. Existem muitos espíritas que até consideram que a gente não deve colocar o Cristo num pedestal tão alto assim. Eu entendo até porque, para que a gente não considere uma distância tão grande, e a gente tem que entender que nós não podemos achar que Jesus está tão distante para que a gente possa trilhar um caminho que chegue até ele. Mas a gente sabe sim que ele está distante, a gente sabe sim que, mesmo ele estando distante, a gente tem sim possibilidade de seguir um caminho, desculpem, até ele, e essa trajetória, mesmo longa, ela pode ser trilhada por nós, e deve ser trilhada, e a gente tem que entender que é um processo de motivação pessoal, de motivação interna, de entender que isso tudo, né, é um processo. E a gente não deve perder a motivação só pelo fato de entender que o Cristo tem essa hierarquia muito grande em relação a gente, né? Tirar esse mérito de Jesus é tirar todos os méritos que a gente encontra nos próprios escritos, né? E também até desacreditar no que está nas obras espíritas de um modo geral. Eu entendo porque até se a gente for ler Jung, a gente vai perceber o quanto ele comenta sobre essa questão de a gente divinizar Jesus, e quanto ele fala da diferença entre Jesus e Deus, e a gente sabe que nós não somos iguais a Jesus e nem somos iguais a Deus, como Jesus não são exatamente igual a Jesus, igual a Deus, mas estamos podemos estar unos com ele, e estar uno é como se estivesse havendo uma conexão tão forte, né, que faz com que a gente fale, de alguma forma, dentro da energia divina, dentro desse processo divino. Então a gente, imbuído dessa energia, tentando buscar essa energia, podemos ser emissários de Deus. Claro que é óbvio que precisa abandonar realmente muitas coisas, como o próprio Jesus falou, para viver a vida integralmente, para ser um iniciado, mas a gente mesmo sem ser iniciado, sendo um simpatizante, a gente consegue realizar nosso trabalho dentro daquilo que está ao nosso alcance, dentro daquilo que está à nossa volta, certo? Bom, nessa página 32 a gente tem assim: algum tempo antes do nascimento, tanto na Palestina como nos países vizinhos e no Oriente, ocorreu o aviso dado pelos sábios assírios e caldeus, entendidos em astrologia, que estava se formando em dado ponto do zodíaco uma estranha e imprevista conjunção de corpos celestes. Aproximavam-se Júpiter, Saturno e Marte. Uma conjunção entre esses três planetas, um associado ao social, o outro associado à responsabilidade, às limitações que podem ser superadas através da maturidade, e Marte, que é da iniciativa, da energia, do processo pioneiro de trazer coisas novas. Então repare como isso tudo tem a ver com a mensagem de Jesus, né? Agora, o Edgar Morin, como também sempre tinha aquela visão de ser ter uma postura científica também ao mesmo tempo, esotérica, intuitiva, mas também científica, ele dizia que existem duas possibilidades para a estrela de Belém. Ele dizia que seria esta da conjunção de Saturno e Marte, e aí mudaria a data exatamente do nascimento, coisa que não seria nenhum absurdo, porque a gente sabe que a escolha da data não é nem sempre uma coisa tão precisa em relação à realidade do nascimento em si, mas também é possível que seja uma grande entidade de luz que guiou os reis magos. Os reis magos, eles passaram por um processo que eles foram contratados praticamente para localizar Jesus, porque ele teria sido morto se fosse detectado logo que nasceu, porque era seria considerado o rei dos judeus, imaginando uma profecia. E os reis magos encontraram, quando descobriram o real sentido, quando entenderam o real fundamento da existência de Jesus na Terra, eles voltaram por outro caminho e não quiseram mais cumprir o que foi pedido a eles, né? E nesse caso, a gente entende que essa filosofia é importante para a gente compreender que pode ter sido realmente uma luz divina que guiou os magos, né, para o nascimento de Jesus. Bom, neste outro slide, na página 34, a gente tem a afirmação, como também já o afirmara a profecia de Zoroastro, feita na Pérsia 3.200 anos atrás, que dizia: ó vós, meus filhos, que já estáis avisados do seu nascimento, antes que qualquer outro povo
assim que virdes a estrela, tomai-a por guia, e ela vos conduzirá ao lugar onde ele, o Redentor, nasceu. Adorai-o e ofertai-lhe presentes, porque ele é a palavra, o verbo que formou os céus. Então essa foi a compreensão que os magos tiveram quando tiveram contato com Jesus e conseguiram, daí em diante, mudar toda a sua trajetória no processo do que foi contratado por eles, né, fazer. Na página 65 a gente encontra: quando o governador planetário encarnou como Jesus de Nazaré para a sua imortal missão sacrificial, outros espíritos devidamente qualificados desceram também para auxiliá-lo e preparar-lhe os caminhos. Assim, os familiares, os discípulos, os apóstolos. Uma das mais marcantes dessas tarefas coube à fraternidade dos essênios, que o amparou desde jovem até os últimos instantes de sua tarefa redentora. Bom, é importante a gente saber que para um evento como esse, o nascimento de Jesus, trazendo uma mensagem como a que ele trouxe, era necessário que houvesse uma preparação antes, né? E a preparação que houve antes foi da fraternidade dos essênios, que trouxe para a gente ensinamentos que vinham de lá, de escolas de mistério, dos mistérios órficos, diferente dos mistérios eleuses que acreditavam na existência da reencarnação, né? Os mistérios órficos deram início, né, esse entendimento do conhecimento da reencarnação no Ocidente, né, trazido por experiências lá do Oriente, e eles passaram a se reunir, e essa reunião aconteceu a partir de uma experiência que teve um dos discípulos de Moisés. Moisés pediu a Essem para subir com ele ao monte, e antes de morrer, ele contou todos os ensinamentos, os mistérios que ele conhecia, para que ele pudesse ser o continuador da parte religiosa, apesar de Josué ser aquele que conduziu os hebreus depois que Moisés morreu, mas o Essem foi o que continuou a tarefa religiosa, espiritual, né? E Essem, sabendo esses ensinamentos todos, ele criou a fraternidade dos essênios exatamente para a preparação, né, da Terra Prometida, daquele caminho todo que seria o nascimento de Jesus no futuro. E depois que Jesus morreu, ou vamos dizer assim, depois que ele ascendeu, depois que ele ressuscitou e fez as últimas mensagens e desapareceu, simplesmente a comunidade, né, a fraternidade dos essênios também foi se diluindo e desapareceu, porque a missão deles já estava cumprida. Então é importante que a gente entenda que nesta fraternidade a gente encontra ensinamentos que são bem ensinamentos do que Jesus trazia para a gente. Então, conhece-se a árvore pelos frutos, dentro de uma visão, né, isso é uma frase que é dos ensinamentos dos essênios, né? E essa alusão, essa analogia à agricultura, porque era uma época em que realmente a agricultura tinha um ponto muito forte, né, no entendimento, né, na compreensão das pessoas. A gente vai falar daqui a pouco da parábola do semeador, e que também tem a ver com isso, essas analogias que são feitas. É importante que a gente entenda que esses ensinamentos, eles não são assim plágios de Jesus, a fraternidade dos essênios. Na verdade, esses ensinamentos são ensinamentos universais que já estavam sendo colocados, né, que vinham dos mistérios, né, das escolas de mistérios, que vinham de outras religiões também, porque outras religiões pregavam esses mesmos ensinamentos, principalmente na sua origem. Se a gente quer estudar uma religião a fundo e dentro daquilo que ela tem de melhor mesmo, de essencial, a gente deve procurar os primitivos ensinamentos daquela religião, sem ficar assim tão fundamentalista em relação a isso, né? Por exemplo, no Espiritismo, não estou querendo dizer que a pessoa deve acreditar só o que está escrito por Allan Kardec, porque muitos espíritos depois trouxeram informações. Agora, a gente tem que ter cuidado com pessoas que inovam muito, sem se basear em nada e sem ter uma inspiração elevada, grande, que possa trazer informações corretas. É o famoso fake news dentro da área espiritual. Isso acontece, óbvio, né? Assim como acontece na vida cotidiana da gente, acontece dentro da área religiosa, tá? Bom, continuando aqui, já que a gente está falando dos essênios, nós temos aqui este link que vocês podem encontrar, se vocês visitarem ele, vários manuscritos do Mar Morto, porque os essênios se reuniam em vários templos, e um dos templos onde eles se reuniam e tinham escritos sagrados era perto do Mar Morto, Nag Hammadi, né, os manuscritos de Qumran, e lá a gente foi um lugar onde Jesus inclusive frequentou,
porque ele, enquanto jovem, ele, enquanto criança, ele frequentava, né, a fraternidade dos essênios junto com José, e depois continuou também, mesmo depois da morte de José, ele continuou frequentando, era como se fosse a igreja da época, né? Jesus não criou nenhuma religião, e a fraternidade dos essênios não é uma religião também, apenas um agrupamento de pessoas onde se discutia textos, onde se falava de ensinamentos que eram importantes, e até se escrevia textos mesmo, porque alguns dos evangelhos gnósticos foram escritos pelos essênios e estavam ali nesse local, perto do Mar Morto, e por isso que a gente tem acesso a eles hoje. Na página 75, né, do livro Redentor, a gente tem essa afirmação: há no Evangelho uma lacuna histórica, um profundo silêncio sobre os fatos da vida de Jesus no período que vai dos 12, né, quando fez sua primeira peregrinação a Jerusalém, aos 30 anos, quando iniciou sua pregação pública. A tradição consigna sua presença em alguns lugares fora da Palestina, como por exemplo no Egito e na Índia, onde teria pregado contra o regime de castas, sob o nome de profeta Issa. Entretanto, não há documentação idônea que confirme tais notícias. O mesmo não sucede, porém, quanto aos essênios, havendo inúmeras comprovações de sua estada nos santuários desta comunidade, e obras de caráter mediúnico também confirmam tais referências. Então vocês veem que o profeta Issa, ele é descrito entre escritos indianos, né, como alguém que parece muito com a descrição de Jesus, as falas dele também, e por isso que muitos consideram ele, que Jesus esteve na Índia, e a gente pode considerar essa possibilidade como válida, mas a gente não pode asseverar com certeza, né, diferente do que, como está dito aí, né, o que acontecia com os essênios, porque com os essênios a gente sabe mesmo que historicamente Jesus estava entre os essênios e conviveu entre eles, trocou ensinamentos com eles, né. E aí tem essa frase que eu acho que é importante a gente perceber, só para um exemplozinho só, para a gente perceber como tem algo por trás de cada fala de Jesus. Tem uma mensagem superficial, né? Não no superficial no sentido pejorativo, superficial no sentido de a gente entender algo nas entrelinhas, a gente entender algo no que está dito diretamente, e algo que poderá ser entendido nas entrelinhas, é algo que está oculto, né? Então, em Mateus capítulo 10, versículo 16, a gente tem essa afirmação: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Isso é fácil de entender como algo que está sendo alertado por Jesus para a gente não cair em armadilhas. A gente tem que ter a malícia no sentido de saber quando alguém está tentando trapacear a gente, está tentando levar a gente para um caminho que não é o ideal, ter discernimento para saber o bem e o mal em determinado momento relativo, de acordo com as circunstâncias, de acordo com os nossos pensamentos, mas também a gente não pode ser engolido por essa, a gente não pode ser contaminado por essa malícia e ser malicioso também. Então é esse o cuidado que está sendo dito, no sentido de a gente ter a esperteza, né, a capacidade de compreender o que está, né, tirar a inocência em si, mas ser inocente no momento de agir, no momento de praticar, ou seja, não duvidar das pessoas de antemão, não ficar considerando que a pessoa é errada até que prova o contrário. Pelo contrário, a pessoa está certa, está verdadeira até que lhe prove o contrário. Claro que entendendo que isso pode acontecer e tendo, né, a prudência, né, tendo o cuidado para não cair em armadilhas, né. Bom, isso é a mensagem direta, né? Mas e a mensagem oculta? A mensagem que está por trás disso aí? O que é que a gente pode entender como sendo ovelhas e lobos? Fica fácil aqui, né, para entender de que as ovelhas são mansas, os lobos são atacados pelas ovelhas, então um é o algoz, outro é a vítima, etc. Mas vem aqui a outra questão, que é: por que serpentes para falar de prudentes? Ou sábios, como em algumas passagens, algumas bíblias falam de sejam sábios, seja malicioso como as serpentes, né? E o simples aqui, às vezes, em vez de simples, está sendo colocado como inofensivo, né, como as pombas. Então, onde é que está presente esse significado de prudência nas serpentes, sabedoria nas serpentes, e inocência ou simplicidade, ou, vamos dizer assim, inofensividade das pombas? No próprio ensinamento bíblico, que a gente vê lá de Adão e Eva, a gente vê uma serpente tentando, digamos, influenciar
de certa forma, Adão e Eva. E quando Adão e Eva comem a maçã, né, que é dada pela serpente, imediatamente passam a ter a sabedoria, e é como se eles tivessem deixado a inocência de lado, tenham aprendido, né, ter caído de um pedestal de paraíso para algo de trabalhar para fazer as coisas. Então, entendendo isso dentro de uma percepção religiosa, espiritual, esotérica, a gente pode entender que é o momento em que a gente deixa de ser só cuidado pelos seres celestiais, pelos seres universais, vivendo só de instintos, como na fase das plantas, dos animais, etc., que nós temos a natureza a nosso favor, temos toda uma construção, né, energética e divina de leis acontecendo que nos ajuda a preservar. O homem é que destrói a natureza, né? Mas toda a lei da natureza é no sentido de a vida ser preservada, e a gente entende que em determinado momento a gente perde isso, no momento em que a gente adquire inteligência e passa a pensar por nós mesmos e decidir sobre as coisas. E quando decidimos sobre as coisas, as situações ficam muito complexas. Então a ética passa a ser uma coisa de difícil decisão, porque em alguns momentos a gente entra numa questão conflituosa entre pensamentos, entre ideias, entre o que é melhor e o que é pior, diante de uma visão mais macro do universo. Mas ter esse tipo de prudência, ter esse tipo de discernimento é um primeiro passo importantíssimo, né? Mas ao mesmo tempo, quando a gente tem essa prudência, esse discernimento, a gente corre o risco de se achar Deus, passar por cima de um monte de coisa e acabar querendo fazer tudo que quer, que deseja, que tem vontade, aí deixa os desejos tomarem conta. Então é por isso que a gente tem que ter cuidado para sermos simples e inofensivos como as pombas. E onde está a pomba? A pomba está associada também ao Espírito Santo, dentro da visão católica e dentro da visão, né, do próprio evangelho, dos próprios escritos evangélicos. O que significa? A gente já falou disso no instante, né? Que o Espírito Santo está associado à matéria, está associado às realidades físicas. Então a gente tem que estar atento, né, para compreender e também equilibrar bem essas energias, né, que é ditas como energias kundalínicas, né? Então por isso que eu trouxe aqui a serpente, né, e trouxe ainda por cima uma naja para poder fazer alusão ao Egito, né? A coroa das princesas egípcias tinham uma naja aqui na frente, dando a entender um pouco desse domínio, né, do fogo serpentino que vem de lá de baixo e sobe e chega até aqui, né, no encontro das narinas e que vai fazer com que as energias sejam purificadas para quando chegar nos dois últimos chakras, né, os chakras superiores, o frontal e o coronário. Então, esta energia dos chakras, né, está presente nessa mensagem aí, né? Dessa possibilidade de depois a gente voar, de ascender, de crescer, né, com essa energia, né, sutilizando essa nossa matéria, fazendo com que a gente faça o casamento alquímico perfeito entre o yin e yang, entre o masculino e o feminino, entre o ativo e o passivo, fazendo com que a gente equilibre entre o bem e o mal e saiba discernir, entendendo que nós temos dentro de nós tanto o bem quanto o mal, e o mal não é uma coisa tão ruim para o nosso crescimento assim, porque esse mal que às vezes a gente coloca lá dentro como uma culpa ou alguma coisa desse tipo é algo que vai nos ajudar a amadurecer e vai nos ajudar a compreender o que é o bem e compreender a realidade do que precisa ser feito no mundo, né? E às vezes a gente considera mal coisa que não é e considera bem coisa que também não é. Então o bem e o mal são relativos, tanto no tempo, quanto no espaço, quanto na localidade, quanto na intenção. Enfim, ainda pretendo fazer um vídeo sobre isso, né? Sobre o bem e o mal, dentro da visão psicológica, dentro da visão espiritualista, religiosa, esotérica, etc. Bom, seguindo adiante, a gente tem também mais uma coisa importante a falar sobre as parábolas. E aí a gente quer fazer uma associação aqui às cônicas da matemática. Vocês podem ver aqui a parábola, a circunferência, a elipse, a hipérbole. Se a gente faz um corte nas cônicas assim, ó, em diagonal, a gente vai ter uma parábola. Se a gente corta na horizontal, a gente vai ter uma circunferência. Se corta um pouquinho menos, né, na diagonal, a ponto de não sair do círculo aqui, a gente vai ter uma elipse. E se a gente corta na vertical, a gente tem uma hipérbole, né? Então, nas figuras de linguagem, a gente entende que a elipse é uma figura de linguagem que oculta o sujeito, né? Então a gente entende que a elipse é uma figura que pode fechar alguém, né, dentro de uma pessoa e esconder e fazer com que a pessoa fique escondida. Então há um significado geométrico também. A hipérbole, ela além de abrir muito mais, ser uma curva bem aberta,
ela é duplicada, né? Porque ela tem uma curva em cima e outra curva embaixo, nas cônicas, e isso quer dizer quando a gente exagera. Então, por exemplo, choveu por séculos, né? Então, isso, quando a gente fala isso, a gente está fazendo uma hipérbole, é uma figura de linguagem, né? Que quer dizer quando a gente exagera alguma coisa. E a parábola, o que quer dizer a parábola dentro dessa circunstância aqui? A parábola tem um significado, primeiro, logo de que ela amplia também as informações, ela dá um pouco mais de detalhes em determinadas situações da vida, mas não tanto quanto a hipérbole, permitindo que seja uma coisa mais ou menos equilibrada. Então a gente pode fazer aqui mostrar essa ilustração de que numa parábola você tem sempre uma linha reta, que é a diretriz, um foco, e a linha da parábola ela é construída a partir de duas retas que, digamos, equidistantes, que marcam cada ponto da parábola, né, retas que têm sempre a mesma distância, né, em relação à reta e ao foco. Então, por exemplo, esse D1 aqui, ó, é igual a esse D1. Então, um ponto que está aqui é equidistante, né, D1 e D1, né, em relação à reta. Claro que a reta, mantendo a perpendicularidade da linha, né, a distância é calculada assim, cada ponto dela vai ter a mesma distância, né, que a distância que o foco tem desse ponto também. Então a gente vai encontrar o D2 aqui com a mesma medida. Então, esse é o princípio da parábola. Agora, o que é isso? Princípio geométrico da parábola, princípio matemático. Agora, o que isso quer dizer em relação à parábola que a gente entende, né, de Jesus, né? Na verdade, a linha reta é a vida cotidiana, né? E esse ponto aqui, focal aqui, é um ensinamento redentor. Então é o ponto que está sempre conectado, a gente está sempre conectado para gerar a parábola. E a parábola é um ensinamento, e a parábola é exatamente, não era nem para ter adiantado aqui, mas a parábola é a mensagem que está por trás, né, de uma coisa da vida cotidiana. Ou seja, é algo que pode servir para várias situações da vida cotidiana e que tem toda uma realidade mais ampliada, porque está aberto para vários ensinamentos possíveis, como se fosse um mito, né, e que pode ser comparado à nossa vida para que a gente possa analisar se nós estamos seguindo dentro desse caminho, seguindo dessa ampliação, né? E a própria antena parabólica, como ela tem um foco também, ela amplia tanto as transmissões como as recepções de informações. Então, isso tem a ver com o significado da parábola em si, né? Essa ideia de poder amplificar o foco, né? O ensinamento redentor, um ensinamento que vai ajudar a gente ao processo de redenção, ao processo de iniciação, enfim. E aí trago aqui essa fala do Edgar Morin, né, que ele diz assim: a parábola, uma alegoria dentro da qual se disfarça uma ideia importante, servia também para tornar indelével na memória dos rústicos que a ouviam os substratos da doutrina que ensinava, tornando-os mais acessíveis, e os próprios discípulos, graças a elas, puderam recompor mais tarde de memória a maior parte dos ensinamentos que Jesus transmitiu. Então, além disso, de ser uma mensagem que serve para a nossa vida, para que a gente possa associar a nossa vida, tinha uma linguagem muito mais compreensível para a pessoa que não tivesse muita cultura, muito ensinamento, que merecem também esta mensagem, receber essa mensagem. Então, ela chegava a todas as pessoas, tanto as pessoas com mais compreensão, como as pessoas com menos compreensão, as pessoas que tinham mais estudo e as pessoas que tinham menos estudo. E aqui nós temos algumas parábolas que foram colocadas no livro O Redentor. E ele divide, né, o Edgar Morin, em 3 partes, né, as parábolas: usos e costumes sociais, assuntos domésticos e de família e vida rural. As que nós escolhemos foram os 2 filhos, a candeia e o semeador. Então vamos lá. Os 2 filhos. O pai ordenou a um dos filhos que fosse trabalhar na vinha, mas este, prometendo ir, não foi, enquanto o outro, mesmo havendo recusado de início, arrependeu-se e foi. Na parábola, torna-se evidente que maus sentimentos são próprios de muitos, porém, o que importa é que se capacitem disso, arrependam-se, decidam-se a melhorar e a atender ao chamamento do alto. Os que procedem como o filho que se arrependeu têm o mérito da honestidade, da decisão justa, do esforço em proceder bem, pelo que receberão sua recompensa, entrando no reino.
O mesmo, porém, não sucederá com os que, ouvindo e vendo, desprezam o chamamento e furtam-se ao cumprimento do dever. Face ao Evangelho Redentor, não importa a natureza do pecado, mas a decisão pessoal de reformar-se e o esforço em redimir-se. É a frase que nós colocamos no cartaz. Então é importante a gente entender que até o fim da nossa vida a gente tem chance de mudar, de transformar. Né? Se a gente em algum momento decide, né, tomar uma atitude, né, em prol de nossa redenção e depois volta atrás, desiste, sempre nós podemos voltar, sempre nós temos, né, algo para poder continuar na nossa tarefa. É quase como se fosse aquela pessoa que abandona a academia e quando volta a memória muscular está lá atenta para poder fazer a gente voltar de novo a um porte físico melhor. Então, a mesma coisa no processo de redenção. A gente entende que a pessoa pode desistir em algum momento, voltar, né? É preciso haver uma compreensão, porque cada um ao seu tempo, é preciso dar o tempo certo para que a gente não force a barra, porque senão vai acabar sendo uma coisa artificial. Como eu conheço muitas pessoas que frequentaram religião a contragosto durante muito tempo e depois, quando saíram, passaram a odiar religião por causa disso, ficaram traumatizadas em relação a isso. Então não adianta forçar. Isso acontece até muitos pais que querem que o filho siga a religião dele, tudo é importante que a gente tenha essa atenção. Da mesma forma, existe aquela pessoa que no início ela não aceita, ela não quer, ela não gosta, ela não entende, não sensibiliza, e passado algum tempo ela junta um monte de coisas na vida dela, um monte de novas percepções, e ela acaba se tornando uma pessoa religiosa, e isso é importante que a gente entenda que é fruto de um processo de cada um, de crescimento pessoal. Né? E é preciso que a gente entenda que tudo isso tem a ver com a misericórdia. Né? Então, misericórdia quer dizer a compreensão com o coração da miséria do outro. Então, da mesma forma que a gente tem que ter essa misericórdia com as outras pessoas para que a gente possa seguir o nosso caminho evolutivo, evangélico, Jesus tem a grande misericórdia, porque Jesus é muito mais misericordioso do que qualquer um existente na face da terra. Né? Bom, a parábola da candeia, da página 155 do livro Redentor, diz: os que já possuem as luzes do conhecimento espiritual não devem sonegá-lo, né, o conhecimento espiritual, né, aos que ainda permanecem na ignorância ou na impiedade, porque não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um velador, mas sim em lugar alto, para que todos vejam a luz, porque esta é indispensável a todos e nada há que possa ficar oculto, que ela não revele. Assim também sucede com as verdades espirituais redentoras dos homens. Não é que a pessoa, tudo que ela pratica de positivo, ela deve alardear sem humildade, senão a gente vai estar contrariando aquela fala de Jesus que não deixa a mão esquerda ver o que a mão direita faz. Aquilo que está sendo dito é que a gente deve compartilhar os nossos aprendizados, ainda que eles em algum momento possam não ser muito bem aceitos por alguns, a gente tem que respeitar, né? Afinal de contas, a próxima parábola fala sobre isso. Né? É importante que a gente troque, né? O contato com as outras pessoas é fundamental para tudo isso, a troca de experiência. Né? E também há uma coisa que as pessoas, que pode ser associada aí, né? É aquela coisa de você, quando diz assim, que você não vê o cisco que está no olho do próximo, mas a gente vê o cisco do olho, né, do próximo, mas não vê a trave que está no nosso olho. Isso também é uma coisa importante, porque é quase que uma antecipação da projeção. Tanto esse ensinamento de você tentar projetar nas pessoas, tentar falar para as pessoas as coisas que você tem de importante, e talvez isso servir até de benefício de alguma forma, projetando em um outro sentido, né? Mas também existe a projeção de você tentar, em vez de transformar, em vez de a gente enxergar no outro as coisas ruins, enxergar sempre as coisas boas. Então isso é uma projeção positiva, é buscar enxergar, né, e de encontro, né, contrariar um pouco essa tendência humana que é de projetar o que há de ruim nos outros. E geralmente quando a gente projeta o que há de ruim nos outros é o que está dentro da gente, né? Como o próprio processo da trave que a gente não enxerga no nosso olho. Então, quando a gente projeta uma coisa positiva, é sinal de que, pelo menos, nós estamos tentando construir algo positivo em nós, a ponto de a gente até enxergar nos outros isso já existir e fazer com que a gente seja até motivado por isso que a gente vê nos outros também. Então, projeção é a palavra que a gente está usando aqui para essa parábola.
E por último temos a parábola do semeador, na página 156, que diz: o semeador no seu trabalho lança as sementes que vão tendo diferentes destinos. Uma parte é comida pelas aves, outra queimada pelo sol, outra sufocada pelo mato, e uma mais feliz cai na terra boa e brota e cresce e dá frutos abundantes. A parte comida pelas aves representa a interferência das forças do mal no coração dos homens fracos. A queimada pelo sol representa o enfraquecimento e a derrota do homem ante as vicissitudes da vida. A que foi sufocada pelo mato indica que as ambições do mundo, as riquezas, as ilusões dominaram-no, tornando-lhe a vida estéril. E a que foi lançada em boa terra é o que compreendeu, assimilou os ensinamentos divinos, cresceu e expandiu-se no serviço do bem, engrandecendo-se. Então essa mensagem é clara, que na verdade a gente deve lançar as nossas sementes, né, fazer nossas, não é pregações, eu não gosto dessa palavra pregação, dá a impressão que a gente está batendo um martelo assim na pessoa, mas assim, a gente deve falar dos ensinamentos que a gente aprendeu, não num cunho de superior, de ser superior, porque a gente não está com eles totalmente assimilado, a gente muitas vezes ensina o que a gente ainda não aprendeu, né? E se houver respaldo, isso vai ser um fruto maravilhoso, porque vai permitir que aquelas mensagens possam ser trocadas, as experiências possam ser trocadas, né? Então eu tenho vários exemplos de pessoas com quem eu troco experiências pelo WhatsApp, muitas vezes, porque o tempo não permite, mas presencialmente também, agora recentemente com os amigos que nós reencontramos, estamos sempre buscando algum motivo para encontrar de novo. Então essas trocas são muito positivas, né? Agora é importante entender quando elas não vão dar frutos e também não insistir, respeitar o momento de cada um. Entender também que existe uma diferença entre acreditar que colhemos o que plantamos e a ideia de que colhemos o que cultivamos. Isso é uma coisa que os engenheiros agrônomos, as pessoas que trabalham com agricultura, eu que trabalho com paisagismo, ouço muito eles falarem, porque eles não gostam muito dessa ideia de que colhemos o que plantamos, porque às vezes plantamos e não cultivamos da maneira correta. E cultivar da maneira correta é mais do que plantar. Mas claro que na mensagem divina da parábola, a palavra plantar tem um significado muito mais amplo do que simplesmente só colocar a semente, né? Então é preciso que a gente entenda dentro de uma forma mais humana de compreender, já que a gente não tem essa capacidade, às vezes, de compreender dentro de uma amplitude muito grande. Então entender o plantar como também cultivar é importante, porque a gente precisa saber que você planta, mas você precisa de vez em quando regar, de vez em quando você precisa saber se o solo está fértil, como na parábola está dizendo. Você pode fertilizar de alguma maneira o solo, criando uma preparação, como a própria preparação do precursor, né, do João Batista antes do advento do nascimento de Jesus. Isso é uma preparação. Isso na alquimia é o processo da albedo, né, antes da rubedo acontecer. Então isso é uma mensagem bem forte, bem importante para a gente compreender dentro do processo de caminho espiritual, que a gente precisa também estar junto com pessoas, e estando junto com pessoas a gente pode também ajudar outras pessoas com o nosso aprendizado também. Então, colhemos o que cultivamos, foi a frase que nós escolhemos aqui para colocar na parábola do semeador. Eu trago essa ilustração que eu trouxe já em outras palestras que eu falei sobre Jesus, que é mostrando como nos mitos, né, vários mitos que existem, muitas coisas batem igualzinho com a história de Jesus, né? Então, Jesus nasceu em 25 de dezembro, de uma mãe virgem, com uma estrela no Oriente, foi presenteado por 3 reis, esteve entre os doutores com 12 anos, batizado aos 30 anos, possuía 12 discípulos, fazia milagres, morreu e ressuscitou após 3 dias. Aí a gente vai ver, Krishna também nasceu de uma mãe virgem, com uma estrela no Oriente, fazia milagres, morreu e ressuscitou. Nasceu aqui Atis, né? Nasceu de uma mãe virgem, crucificado e ressuscitou após 3 dias. Dionísio nasceu em 25 de dezembro, fazia milagres, era o rei dos reis, o alfa e o ômega, morreu e ressuscitou. Mitra nasceu em 25 de dezembro, fazia milagres, possuía 12 discípulos, morreu e ressuscitou após 3 dias. E Horus nasceu em 25 de dezembro, de uma mãe virgem, com uma estrela do Oriente, foi presenteado por 3 reis,
professor aos 12 anos, batizado aos 30 anos e possuía 12 discípulos. A pergunta que se faz é, por que será que todos esses mitos, eles têm tanta coisa em comum? Podem ser várias explicações. A gente encontra nesse livro aqui, Face Oculta de Jesus, algumas delas. A própria conexão entre o Egito e os hebreus, os egípcios e os hebreus, pode ser uma conexão falando, né? Porque, por exemplo, apesar dos hebreus não considerarem Cristo como um salvador, um Messias, como no cristianismo, a gente percebe muitas informações que vêm de lá dos egípcios, passam para os hebreus e depois passam para os cristãos, passam para os hebreus que depois se transformaram em cristãos, né? E alguns que, digamos, continuaram no seu pensamento, né, judaico, e outros que continuaram a trajetória como cristãos. Então a gente tem que entender aí que nessa hora pode ser uma influência histórica, mas também pode ser uma influência do Avatar, do mestre de sabedoria, que trouxe essas informações de uma realidade, né, e que virou um mito, né, e que muitas dessas entidades repetem as questões. A data do nascimento, por exemplo, nem a de Jesus se considera como precisa. Então, considerar como um símbolo o 25 de dezembro uma data, até por um sincretismo, porque em uma outra filosofia, algum povo que esteve subordinado a outro comemorava o nascimento do seu Deus, de sua divindade, na mesma época em que a do outro. Isso acontecia para que elas não fossem consideradas hereges, etc. Então, isso ao longo de tempos e tempos permanecia, né? Então é importante que a gente entenda que podem ser vários os caminhos, mas o importante é que a gente perceba dentro disso aí que, de alguma forma, isso são sinais de que a mensagem é a mesma, que os ensinamentos são os mesmos dentro dessas religiões todas, né? Porque eles trazem um cunho de redenção espiritual. E esse cunho de redenção aparece nos símbolos, inclusive nos símbolos associados ao número 12 dos discípulos, né? O número do 12, dos anos em que ele foi se encontrar com os doutores. O número 3 no significado dos 3 reis magos. Enfim, esses números todos são simbólicos, como vários símbolos existem nos mitos, e eles querem trazer uma mensagem importante, né? E que mais importante do que a história, a precisão da história, nesse caso aí, é a informação, a mensagem que está sendo passada, certo? Claro que eu não estou querendo dizer com isso que Jesus não existiu, que tudo aquilo que ele, na história dele é mito, mas tem uma parte da história de Jesus que é mítica, sim, que é alegórica, que é transformada, que é modificada para se tornar algo ainda mais grandioso do que já foi, porque já foi muito grandioso. Aliás, não é nem para tornar mais grandioso, para tornar tão grandioso quanto foi, ou até dentro do possível que a gente pode transformar usando símbolos que a gente já tenha no mundo e que já tinha na época em que isso se veiculou. Tá? Bom, eu tenho aqui no livro Resposta a Jó essa frase, essa informação aqui de Jung que eu acho muito importante e pertinente. Que sentido terá uma religião sem mito? Se sua função, quando realmente existe, é precisamente a de nos ligar ao mito eterno. Foi em razão dessas dificuldades e também devido a uma certa impaciência diante de um material difícil de tratar que se admitiu ser Cristo apenas um mito, o que no presente caso equivaleria a dizer uma ficção. O mito, porém, não é ficção. Pelo contrário, o mito se verifica em fatos que se repetem incessantemente e podem ser constantemente observados. Ele ocorre no homem, tendo os homens um destino mítico da mesma maneira que os heróis gregos. Que a vida de Cristo seja um mito, nada depõe contra a sua realidade. E eu quase diria muito pelo contrário, pois é o caráter mítico de uma vida que exprime justamente o seu valor humano universal. Então, dentro da visão junguiana, isso tudo que a gente mostrou aí das confluências de informações entre os mitos todos, seria um arquétipo, né? Então é algo arquetípico que está presente na humanidade, em um ensinamento coletivo, né, do inconsciente coletivo, e que a gente manifesta de alguma forma. Isso é válido porque, inclusive, Jung trouxe essas informações todas de um estudo de religião comparada. Então ele fez um estudo nas várias religiões e percebeu esses arquétipos. Só que o que ele chama de arquétipo pode ser considerado, mesmo sem negar o termo arquétipo, né, que já é
o termo que ficou para a humanidade, a gente pode entender que muitas dessas coisas são reais, são energias factuais. O mesmo anjo, a mesma energia, o mesmo Deva, a mesma, digamos assim, a mesma entidade que está manifestando em uma situação, se manifesta em outra, aí pode ser considerado um arquétipo. Pode sim, mas não no sentido somente de algo simbólico, mas no sentido de algo que simboliza um algo ainda maior. E Jung trouxe isso em muitos momentos, porque ele falava do numênico e do fenomênico, o fenômeno como manifestação do número. Então ele entendia sim que existe algo transcendente que se manifesta, mas ele tinha que ter cuidado até que ponto ele falava sobre essas coisas, porque senão ele teria o diploma dele cassado. Mas em alguns momentos sim, ele reduz, porque ele não fala de anjos atuando, né, seres angelicais, né, muitas vezes os anjos que ele fala como mitos ou como arquétipos, etc. Mas a gente tem seres celestiais que estão atuando aí nesse processo todo da compreensão, né, da revivalização de determinados mitos, de determinados acontecimentos que recorrem, que acontecem como recorrentes de uma religião para outra, de um mito, de uma mitologia para outra, de um povo para outro. Certo? Na página 91 do livro Exilados de Capela, a gente tem essa frase aqui de Emmanuel. Tendo ouvido a palavra do Divino Mestre antes de se estabelecer no mundo, as raças adâmicas, nos seus grupos isolados, guardaram as reminiscências das promessas do Cristo, que por sua vez as fortaleceu no seio das massas, enviando-lhes periodicamente seus missionários e mensageiros. Então é exatamente esse cunho de salvação da humanidade que a gente precisa entender presente nessas mensagens todas. Né? Esse processo de, quando a gente diz assim, aliás, quando Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele não está dizendo de alguma forma que ele é único, é a única religião possível. Ele está dizendo que nós podemos chegar ao estágio crístico em qualquer religião que a gente esteja, mas precisamos passar pelo estágio crístico, esse estágio que trabalha todas essas situações, esses princípios que são ensinados no Evangelho, né? E esse estágio crístico é o estado em que ele trouxe para nós esses ensinamentos. Então, por isso que ele é o caminho, a verdade e a vida. Segundo um amigo meu, até essa frase foi mal interpretada, que na verdade seria o caminho, a verdade e a verdade da vida. Né? Mas vamos pesquisar isso com calma aí, depois a gente vê e traz para vocês, né, caso a gente tenha essa informação mais detalhada. Então, assim, é importante a gente entender isso para não parecer que Jesus trouxe para a gente uma informação muito fundamentalista de que ele mesmo só era o único caminho que podia ser seguido, tal. Como Buda mesmo diz que em alguns momentos alguns budistas traduzem que ele falou que ele é o caminho e outros dizem que ele fala que é um caminho. Né? Eu gosto muito mais da interpretação que diz que ele é um caminho. E isso tudo é uma interpretação a partir da leitura em Pali, né? Porque a escrita do budismo foi toda em Pali, né? Não foi nem em sânscrito. Bom, e adiante a gente tem, sim, Rama, Forri, Zoroastro, Hermes, Orfeu, Pitágoras, Sócrates, Confúcio e Platão, para só nos referirmos aos mais conhecidos na história do mundo ocidental, ou o próprio Cristo planetário em suas diferentes representações, como Numo, Juno, Anfion, Antúlio, Krishna, Moisés, Buda e Antúlio de novo aqui, né? Krishna e Moisés, Buda e finalmente Jesus, esses emissários ou avatares crísticos em vários pontos da Terra e em épocas diferentes realmente vieram numa sequência harmoniosa e uniforme trazer aos homens sofredores os ensinamentos necessários ao aprimoramento dos seus espíritos, ao alargamento da compreensão e ao apressamento de seus resgates, todos falando a mesma linguagem de redenção, segundo a época em que viveram e a mentalidade dos povos em cujo seio habitaram. Então aqui a bibliografia que a gente trouxe, né? Mais ou menos aqui para vocês, se quiserem ter acesso a esse material. Aqui é uma foto do Edgar Morin, que é o autor desses livros que a gente trouxe aqui. E é isso, a palestra se conclui aqui, exatamente nesse ponto. Tá? Agradeço aquelas pessoas que ficaram até o final nessa palestra aqui, que acabou ficando mais de uma hora. Eu quis tentar que ficasse menos de uma hora, mas não conseguimos.
Mas assim, aqueles que gostam desses conteúdos, por favor, se inscrevam no canal, apertem o sininho aí em todas, né, aquela parte todas, para poder receberem as notificações toda vez que a gente trouxer vídeos como esses aqui, tá? E também deem um like nesse vídeo, tudo isso ajuda muito a gente, tá certo, pessoal? Então, sempre que tivermos uma palestra presencial, vamos fazer também ela aqui no canal para poder todo mundo ter acesso, todo mundo que está inscrito, e também os que chegam novos nessa família de conteúdos do nosso crescimento espiritual, tá certo? Nos encontramos no próximo vídeo e um grande abraço.